Artigo 30. A contratação direta será feita quando houver inviabilidade de competição, em especial na hipótese de: inciso 1, aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros, que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo. Inciso 2, contratação dos seguintes serviços técnicos especializados, com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a exigibilidade para serviços de publicidade e divulgação. A linha A. Estudos técnicos, planejamento, projetos básicos ou executivos. A linha B. Pareceres, perícias e avaliações em geral. A linha C. Assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou tributárias. A linha D. Fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços. A linha E. Patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas. A linha F. Treinamento e aperfeiçoamento de pessoal. A linha G. Restauração de obras de arte e bens de valor histórico. Parágrafo 1º. Considera-se de notória especialização o profissional ou a empresa cujo conceito no campo de sua especialidade decorrente de desempenho anterior, estudos, experiência, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica ou outros requisitos relacionados com suas atividades permita inferir que o seu trabalho é essencial e indiscutível ou mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato. Parágrafo 2º. Na hipótese do caput e em qualquer dos casos de dispensa, se comprovado pelo órgão de controle externo sobrepreço ou superfaturamento, responde solidariamente pelo dano causado quem houver decidido pela contratação direta e o fornecedor ou o prestador de serviços. Parágrafo 3º. O processo de contratação direta será instruído no que couber com os seguintes elementos. Inciso 1. Caracterização da situação emergencial ou calamitosa que justifique a dispensa, quando for o caso. Inciso 2. Razão da escolha do fornecedor ou do executante. Inciso 3. Justificativa do preço. Seção 2. Disposições de caráter geral sobre licitações e contratos. Artigo 31. As licitações realizadas e os contratos celebrados por empresas públicas e sociedades de economia mista destinam-se a assegurar a seleção da proposta mais vantajosa, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto e a evitar operações em que se caracterize sobrepreço ou superfaturamento, devendo observar os princípios da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da eficiência, da probidade administrativa, da economicidade, do desenvolvimento nacional sustentável, da vinculação ao instrumento convocatório, da obtenção de competitividade e do julgamento objetivo. Parágrafo 1º. Para os fins do disposto no caput, considera-se que há: inciso 1. Sobrepreço, quando os preços orçados para a licitação ou os preços contratados são expressivamente superiores aos preços referenciais de mercado, podendo referir-se ao valor unitário de um item, se a licitação ou a contratação for por preços unitários de serviço, ou ao valor global do objeto, se a licitação ou a contratação for por preço global ou por empreitada. Inciso 2º. Superfaturamento quando houver dano ao patrimônio da empresa pública ou da sociedade de economia mista caracterizado, por exemplo. A linha A. Pela medição de quantidades superiores às efetivamente executadas ou fornecidas. A linha B. Pela deficiência na execução de obras e serviços de engenharia que resulte em diminuição da qualidade da vida útil ou da segurança. A linha C. Por alterações no orçamento de obras
e de serviços de engenharia que causem o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato em favor do contratado. A linha D, por outras alterações de cláusulas financeiras que gerem recebimentos contratuais antecipados, distorção do cronograma físico-financeiro, prorrogação injustificada do prazo contratual com custos adicionais para a empresa pública ou sociedade de economia mista ou reajuste irregular de preços. Parágrafo 2º. O orçamento de referência do custo global de obras e serviços de engenharia deverá ser obtido a partir de custos unitários de insumos ou serviços menores ou iguais à mediana de seus correspondentes no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, no caso de construção civil em geral, ou no Sistema de Custos Referenciais de Obras SICRO, no caso de obras e serviços rodoviários, devendo ser observadas as peculiaridades geográficas. Parágrafo 3º. No caso de inviabilidade da definição dos custos, consoante o disposto no parágrafo 2º, a estimativa de custo global poderá ser apurada por meio da utilização de dados contidos em tabela de referência formalmente aprovada por órgãos ou entidades da administração pública federal em publicações técnicas especializadas em banco de dados e sistema específico instituído para o setor ou em pesquisa de mercado. Parágrafo 4º. A empresa pública e a sociedade de economia mista poderão adotar procedimento de manifestação de interesse privado para o recebimento de propostas e projetos de empreendimentos com vistas a atender necessidades previamente identificadas, cabendo o regulamento a definição de suas regras específicas. Parágrafo 5. Na hipótese a que se refere o parágrafo 4º, o autor ou financiador do projeto poderá participar da licitação para a execução do empreendimento, podendo ser ressarcido pelos custos aprovados pela empresa pública ou sociedade de economia mista, caso não vença o certame, desde que seja promovida a cessão de direitos de que trata o artigo 80. Artigo 32. Nas licitações e contratos de que trata esta lei, serão observadas as seguintes diretrizes. Inciso 1. Padronização do objeto da contratação, dos instrumentos convocatórios e das minutas de contratos, de acordo com normas internas específicas. Inciso 2. Busca da maior vantagem competitiva para a empresa pública ou sociedade de economia mista, considerando custos e benefícios, diretos e indiretos, de natureza econômica, social ou ambiental, inclusive os relativos à manutenção, ao desfazimento de bens e resíduos, ao índice de depreciação econômica e a outros fatores de igual relevância. Inciso 3. Parcelamento do objeto, visando a ampliar a participação de licitantes sem perda de economia de escala, e desde que não atinja valores inferiores aos limites estabelecidos no artigo 29, inciso 1 e 2. Inciso 4. Adoção preferencial da modalidade de licitação denominada pregão, instituída pela Lei 10.520, para aquisição de bens e serviços comuns, assim considerados aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado. Inciso 5. Observação da política de integridade nas transações com partes interessadas. Parágrafo 1º. As licitações e os contratos disciplinados por esta lei devem respeitar especialmente as normas relativas a: inciso 1. Disposição final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos gerados pelas obras contratadas. Inciso 2. Mitigação dos danos ambientais,
por meio de medidas condicionantes e de compensação ambiental, que serão definidas no procedimento de licenciamento ambiental. Inciso 3. Utilização de produtos, equipamentos e serviços que comprovadamente reduzam o consumo de energia e de recursos naturais. Inciso 4. Avaliação de impactos da vizinhança, na forma de legislação urbanística. Inciso 5. Proteção do patrimônio cultural, histórico, arqueológico e imaterial, inclusive por meio da avaliação do impacto direto ou indireto causado por investimentos realizados por empresas públicas e sociedades de economia mista. Inciso 6. Acessibilidade para pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. Parágrafo 2º. A contratação a ser celebrada por empresas pública ou sociedade de economia mista da qual decorra impacto negativo sobre bens do patrimônio cultural, histórico, arqueológico e imaterial tombados dependerá de autorização da esfera de governo encarregada da proteção do respectivo patrimônio, devendo o impacto ser compensado por meio de medidas determinadas pelo dirigente máximo da empresa pública ou sociedade de economia mista na forma da legislação aplicável. Parágrafo 3º. As licitações na modalidade de pregão, na forma eletrônica, deverão ser realizadas exclusivamente em portais de compras de acesso público na internet. Parágrafo 4º. Nas licitações com etapa de lances, a empresa pública ou sociedade de economia mista disponibilizará ferramentas eletrônicas para envio de lances pelos licitantes. Artigo 33. O objeto da licitação e do contrato dela decorrente será definido de forma sucinta e clara no instrumento convocatório.